Ministério do Turismo apresenta Jardins Imaginários, livro para inspirar e colorir. Delphine Lacroix, Elza Forte da Silva Carneiro. Carta ao leitor. Passou-se um tempo desde a primeira publicação de Jardins Imaginários, em 2017. Nesses pouco mais de 5 anos contados no calendário, aventuramo-nos coletivamente pelos dilemas humanos. Eis que chegou um vírus de repente e de majestade, de coroa e tudo, fez até os jardins dos tempos pararem, boquiabertos para olhar. Os questionamentos existenciais de viver e morrer, ou das razões pelas quais fazemos o que fazemos, levaram uma surra e ganharam outra dimensão. Voltamos ao básico de existir, a luta pela vida, que a depender de estarmos aqui ou acolá, foi mais ou menos solitária e espinhosa. Talvez existam reflexões que só ganhem espaço nesses momentos em que o invisível aos olhos se esbugalha e convoca a nossa presença em carne e osso. Até a Covid-19, quase acreditávamos estar imunes a algo parecido, tamanha a soberba e a crença de que, enfim, tínhamos alcançado o ápice do domínio sobre as coisas que há na Terra. Mas não, a pandemia atropelou a todos, impôs-se soberana o mundo inteiro. Ou, pelo menos, os humanos do mundo todo foram obrigados a se recolher, esperar, acreditar. E as nossas diferenças, dissimuladamente empurradas goela abaixo por décadas, foram vomitadas, gritadas a plenos pulmões, com olhos em lágrima, pelo coração e por todas as partes do corpo e da alma, por todas as gentes do mundo. Escancarou-se tudo, sem vergonha na cara, sem misericórdia. As distâncias se relativizaram. O lugar mais longe do mundo virou o espaço de um abraço que tínhamos todos os dias. O cômodo de uma casa compartilhada passou a ser planeta inabitável em conjunto. Uma quadra ficou mais distante do que o outro lado do mundo. Nossos jardins internos passaram a ser regados por pequenos rituais nas varandas, nas janelas e até nos vasos de plantas a nos lembrar da simplicidade da vida. A importância do verde em nossas histórias ficou mais evidente. Os hospitais e os centros de pesquisa voltaram ao seu devido lugar, às vezes esquecido por nós, de jardins da vida. E assim foram meses de cantorias com vizinhos desconhecidos, de mais amores por quem estava perto, de luto por cada um que se foi, até mesmo por aqueles que nunca pudemos conhecer. Doemos juntos. Da janela de casa, o mundo viu animais silvestres se aproxegando às cidades. As plantas, sem dilemas ou podas, dominaram as paisagens construídas, que certamente desafiaram os conhecimentos da arquitetura e da engenharia, mas que nunca poderiam desafiar a natureza desconcertante e primordial do viver por viver. A obra humana se curvou à divindade indomável da natureza. Miseravelmente, é preciso constatar que, ao mesmo tempo e de forma tão contraditória e desvairada, nossos jardins naturais escorrem pelas mãos. A floresta amazônica, maior paisagem natural do planeta, perdeu entre 2020 e 2021 mais de 13 mil quilômetros quadrados de extensão. E o Cerrado, segundo o maior bioma da América do Sul, foi devastado em mais de 8.500 quilômetros quadrados. A destruição dessas áreas dos 2 biomas citados equivale a aproximadamente 16 cidades do Rio de Janeiro. A quase completa destruição da Mata Atlântica nos deixou com menos de 15% de sua extensão e exuberância. Vida virando insumo, pasto e tudo mais o que puder dar notícia de que continuamos acreditando poder arbitrar sobre todas as formas de existir. A insensatez humana parece desentender o recado que a pandemia nos enviou. A vida
Tem misturas que não esperamos, que não queremos ou que são inconvenientes. Mas, da mesma força que vem o grito, vem a vida. É uma amálgama curiosa essa. Em 2022, é inequívoco concluir de novo, e depois de tudo isso, pelo que ainda passamos, que nos alimentamos de nossos jardins imaginários. Embora a fortaleza do invisível viva no que toca o coração, o dom da invisibilidade também é dado para o essencial. Sem os pulmões verdes do mundo, nenhum de nós sobreviverá. Cuidamos do jardim de nossas infâncias, do jardim da juventude, do jardim da sabedoria. Celebramos os jardins da ciência e respeitamos o mistério do invisível. Colorimos o viver com um monte de coisas de que gostamos, embora seja justo dizer que reinventamos os jeitos e certos gostos. Também é justo dizer que nunca nos coube reinventar o florescer da vida e que nunca tivemos tamanha sensação da sacralidade do amor. Por isso, reeditar Jardins me fez mergulhar nas palavras de Saint-Exupéry. A natureza é ora uma divindade sombria, ora o lugar da renovação. Tem-se tempo perto de ti. Se é por um segundo, tem-se tempo por um segundo. Tu estás presente no aperto de mão, no bom dia ou mesmo no adeus. Tu não tens pressa, a não ser quando está entre as coisas. Sem dar-te conta, tu caminhas com o passo lento de um jardim, o passo verdadeiro. Eu acho isso tão precioso. Há algo de sublime em compartilhar a vida, tê-lo e tê-la aqui conosco, leitor e leitora, sentar conosco, consigo ou com as gentes da sua vida, pela infinitude dos minutos da sua presença, traz a verdade do milagre das relações humanas. Então, boas-vindas novamente a todas as gentes. Viva a arte, viva a ciência e viva o Hospital Pequeno Príncipe, guardião de tantas crianças sementes. Boa leitura, bom colorir. Elza Forte da Silva Carneiro. Sempre gostei de jardins, nem tanto daquele microcosmo perfeito, que não deixa de ser encantador aos olhos que querem esquecer a censura e desatinos da vida. Muito mais das pequenas folhas carcomidas pelos insetos, da beleza da pétala mais curva e desalinhada à pétala de cores das demais, da joaninha, nem sempre vermelha, que pousa na mão, dos galhos dos cedros que teimaram e, apesar do tolimento humano, cresceram tortos e livres. As mudanças do tempo vêm, às vezes, como um soco, às vezes com todos os avisos sussurrantes da mudança de estação. Nós vivemos de florescer, carcomidos, imperfeitos, tortos, retalhados, com folhas caducas, outras espinhentas e firmes, que ali estão contando as nossas histórias. A natureza humana é em si efêmera, enquanto tudo que temos é o agora, nosso único momento real, que não passa de um fio de cabelo entre passado e futuro. O jardim é um templo da série dos tempos. É um labirinto do passadiço dos anos, dos séculos, dos segundos, que os entrelaça de formiga a formiga, de fio a fio da aranha, do germinar ao desabrochar da flor. É a trama tessitura da vida, de cipó com rosa, mangueira com gerivá e dos olhares de um mundo que já se foi, com interferências do que agora somos. No passado, já furei o dedo tentando colher uma rosa e tive a mão inchada porque insisti em mexer na abelha que queria meu sorvete. Isso aconteceu numa época em que eu observava tudo com os olhos de criança, para quem as coisas são realmente gigantes. Cresci, e voltando a alguns jardins da minha infância, percebi que não eram tão grandes em medida, mas eram na minha lembrança. Hoje sei que todos os jardins são, por natureza, imaginados, arquitetados para que sejam de uma determinada forma. Mas, nos labirintos do tempo, os jardins também são a projeção dos nossos mais íntimos imaginários. Cada um enxerga em seus jardins um universo pessoal carregado por memórias e expectativas. E todo jardim existente carrega isso também, mas vive da incessante força da perenidade e do sopro do momento. É o zumbido, o cheiro, o coacho do sapo.
Eles nos servem como espelhos da subjetividade humana, ali retratada pela magnífica força da natureza que insiste e que continua. Assim, é o jardim para um jovem piloto francês que no deserto conheceu um príncipe que contou a ele o cuidado que tinha com a sua rosa. É assim também para milhares de crianças que passam diariamente pelo Hospital Pequeno Príncipe, instituição beneficiada por este projeto de publicação. Maior complexo pediátrico do Brasil. O hospital ganhou esse nome por ser um lugar que cultiva a vida, onde os jardins da imaginação entrelaçam o reinventar e o renascer. Elza Forte da Silva Carneiro. Introdução. Foi por conta de uma árvore e de sua importância comercial que o Brasil foi batizado. Ao conhecerem a madeira dura, que exibia tons vivos de vermelho e de laranja, os portugueses encontraram na longínqua colônia o primeiro produto que explorariam. Era a caeçalpinha equinata, conhecida popularmente como pau de Pernambuco ou principalmente como pau-brasil. Madeira boa para fazer móveis e instrumentos musicais, de sua cepa também se extraía um corante muito usado pela indústria de tecidos. A escolha do nome de uma planta para um território dominado revela muito sobre a relação que se estabeleceu entre o Brasil colônia e Portugal. Essa mesma decisão manifesta também o espírito do mundo ocidental no início do século XVI. Em plena era dos descobrimentos, inaugurou-se uma nova forma de fazer jardins, e isso se manifestou nos tipos clássicos de jardim, o inglês, o italiano e o francês. Nessa época, os jardins refletiam o desejo de materializar o conhecimento científico sobre a natureza e as qualidades das plantas. Jardins eram bibliotecas de demonstração viva de estética, poder, produção e detenção de conhecimento. Os jardins franceses, por exemplo, foram marcados pelo antropocentrismo característico do Renascimento. Suas linhas muito definidas e simétricas tinham o propósito de demonstrar o domínio do homem sobre a natureza e seu aspecto grandioso era intencional. É justamente nesse período que surgem as primeiras referências aos jardins botânicos ocidentais, cuja finalidade, além de signo de soberania, era semear, compreender e melhorar o cultivo e uso de plantas exóticas e medicinais. Neles, as propriedades das espécies eram estudadas e catalogadas de modo a identificar seus usos e comprová-los a partir da prática. A pesquisa botânica foi um mote para a criação desses jardins, que eram grandes coleções de plantas. A mesma intenção de pesquisa orientou no século XVIII o interesse da coroa portuguesa pela implantação de jardins botânicos no Brasil e em outras das suas colônias. O desbravamento desses novos territórios para os europeus passou também pelo conhecimento da sua flora, catalogação e experimentação de suas formas de cultivo para a exploração comercial. Em terra brasileira, testavam, além das espécies nativas, a aclimatação e cultivo de espécies europeias e orientais. Muito antes dos interesses que motivaram as grandes navegações, desde civilizações muito antigas, os jardins e suas histórias povoam os contos e as tradições humanas, sendo um retrato vivo de como os homens projetaram o dever ser do seu mundo, conforme seu tempo, seu ambiente, seus valores e seus desejos. Esses microcosmos tornam tangível o pensamento humano e traduzem o espírito das épocas em que foram concebidos. Carregam traços do passado no presente e, ao mesmo tempo, como monumentos que respiram, portam o ciclo da vida e morte que caracteriza a natureza. Legado em constante mutação, lembram a cada semente germinada que a cultura, assim como a natureza, é dinâmica. Formalmente reconhecidos como patrimônio no fim do século XX, os jardins históricos são uma categoria específica do patrimônio cultural. Eles ajudam a contar a história de um povo através do espaço e do tempo e traduzem mentalidades, preocupações, valores e crenças. São memória viva. Em Jardins Imaginários, escrevemos sobre os Jardins Imaginários, que a obra do escritor francês Antoine Saint-Exupéry nos permite idealizar, e sobre alguns jardins simbólicos e encantadores, franceses e brasileiros. Reconhecidos pelo seu significado histórico, cada um desses jardins reais, a seu modo e com suas especificidades, oferece pistas para o entendimento da história das duas nações.
Se cada um enxerga seus jardins a partir do que se é, neste livro queremos que cada jardim, real ou imaginário, seja um convite à sua reflexão. Por isso, ele foi feito para colorir. Coloque nos traços as cores que a sua imaginação quiser. Um passeio por jardins brasileiros e franceses. Por Elza Forte da Silva Carneiro. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil. Em 1808, logo após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, foi criado o Jardim de Aclimação, primeira denominação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Como o nome sugere, a intenção era introduzir e aclimatar na colônia as especiarias do Oriente, já que os saberes em torno do cultivo das plantas eram valiosos e estavam associados a interesses políticos, científicos e econômicos da coroa. Desde a criação do Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, no ano de 1768, foi formada uma rede de fomento e orientação à pesquisa de produtos economicamente viáveis em Portugal e suas capitanias. É nesse contexto que surge o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, bem como o desembarque em 1814 de centenas de chineses destinados a cultivar chá nesse terreno, iniciativa de vanguarda no fomento a técnicas de produção agrícola. Antes disso, logo que o horto foi criado, uma das primeiras espécies exóticas plantadas por lá foi presente, vindo das Ilhas Maurício, de Luís de Abreu Vieira e Silva a Dom João. Era uma palmeira plantada pelas próprias mãos do príncipe regente que recebeu o nome de Palma Mater. A partir daí, a Roystonea oleracea recebeu o nome popular de palmeira imperial. Há até uma história em torno de sua disseminação pelo território brasileiro. Disse que quando a palmeira cresceu e começou a florescer, a direção do Jardim Botânico mandou queimar seus frutos a fim de monopolizar a espécie. Mas alguns escravos subiam na árvore à noite, colhiam e vendiam. Para além do cunho científico, o sítio foi aberto à visitação pública em 1822 e passou a ser utilizado para lazer da população e pompa da corte, que podia exibir aos visitantes as áreas aterradas e a força e exuberância da natureza do Brasil. O lugar recebe visitantes ilustres até os dias atuais. Em 1925, por exemplo, recebeu o grande físico alemão Albert Einstein, que, encantado, conta-se, chegou a abraçar e beijar o gigantesco Jequitibá rosa. Crescido em beleza, o Jardim Botânico do Rei Português resguarda a memória de seus diversos tempos, com espécimes que testemunham sua trajetória desde a criação do Jardim de Aclimação junto à fábrica de pólvora até os dias atuais, conservando a vocação histórica dos jardins botânicos. A pesquisa. Parque de Bagatelle, Paris, França. Conhecido por abrigar um dos mais antigos roseirais da França, o Parque de Bagatelle é enorme e compõe o repertório dos jardins botânicos de Paris. Embora as rosas tenham sido plantadas no início do século XX, quando a área privada foi comprada pela Prefeitura de Paris, sua história começou antes. Bagatelle traz consigo passagens memoráveis com algumas das figuras mais controversas e reconhecidas da história da França. Conta-se que em 1720 o Duque de Trèves recebeu a propriedade e, querendo agradar sua esposa, gastou inestimável fortuna para a melhoria e obra daquelas terras. Não é à toa que a ironia do nome do jardim se popularizou. A tradução do nome do espaço para o português contém a mesma chacota, o Parque Bagatella. A história é ainda muito mais interessante. Em 1775, Bagatelle passou às mãos do irmão do rei Luís XVI, o Conde d'Artois. Naquela época, o lugar estava jogado às traças e foi então que a célebre rainha Maria Antonieta lançou um desafio ao cunhado. Ele deveria levantar um castelo no local e transformar os jardins para recebê-la em 60 dias. A aposta da rainha seria mais uma bagatela orçamentária e dessa vez também de tempo. Ele quase conseguiu. Dizem que tudo ficou pronto em 64 dias e uma grande festa, com toda a pompa e opulência dignas de Maria Antonieta, foi realizada.
Além das rosas, árvores gigantes, cavernas, espelhos d'água e da famosa anedota que colocou Bagatelle na história, outra grande aposta torna esse jardim famoso. Mais ou menos na mesma época em que as primeiras roseiras foram plantadas, um homem acreditou que pudesse fazer voar um objeto muitas vezes mais pesado que o vento. Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont decolou com seu conhecido avião 14 bis dos campos de Bagatelle e fez milhares de pessoas testemunhas de um feito que mudaria os caminhos da humanidade. O Jardim de Maria Antonieta, Versalhes, França. Afastado das grandiosas estruturas geométricas e ritmadas dos jardins do Palácio de Versalhes, encontra-se um jardim secreto, um lugar de recolhimento, conhecido como Aldeia da Rainha, ou simplesmente Jardim de Maria Antonieta. Famosa por seu apreço ao luxo e mania de ostentação, a Rainha Maria Antonieta tinha um gosto incondicional por jardins e dedicou-se ao seu jardim particular até ser julgada, condenada por traição e guilhotinada no dia 16 de outubro de 1793, quando tinha apenas 37 anos de idade. Mas a história desse jardim começa antes. O pequeno Palácio Trianon foi construído como apêndice da corte de Versalhes, um presente do rei Luís XV para sua adorada amante nomeada, a censurada, influente e emblemática Madame de Pompadour. A localização do pequeno palácio, considerado uma obra-prima da arquitetura neoclássica, aproximava o rei de seus jardins e lhe permitia a devoção à sua paixão pela botânica. Após a morte de Luís XV, seu neto e sucessor, Luís XVI, concedeu parte da propriedade de Trianon e arredores para Maria Antonieta, sua esposa, que enfrentava dificuldades de adaptação na corte francesa. Por lá, a rainha criou um jardim bucólico, com formas irregulares e inspiração anglo-oriental, com um lago e um grande rochedo que lembravam as paisagens alpinas da sua infância na Áustria, onde nasceu. Para a rainha, a estética proporcionava a incorporação de diversas personagens, e o vestir-se era também um ato simbólico. Assim, ao longo dos anos de diferentes trajes e momentos de refúgio, em seu pequenino reino de Trianon, retornou a vários tempos do mundo e da própria vida. Às vezes, vestida com musseline e chapéu de palha, a moda camponesa, soube criar belezas novas e inusitadas, nascidas da sua fantasia e também do gosto da sua época. Pelas mãos de seu fiel botanicista, Antoine Richard, e de seu arquiteto de confiança, Antoine Mick, Maria Antonieta criou seu jardim da vida e seus espaços do mundo da fantasia. Criou vacas, ovelhas, carneiros e galinhas, mas também criou um paraíso renovado e aberto para mudas vindas de todos os cantos do mundo. Em 1867, mais de 7 décadas após Maria Antonieta ser condenada à guilhotina, a última imperatriz dos franceses, Eugênia, transformou o pequeno Trianon em um museu dedicado à memória de Maria Antonieta. Jardins da Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, Brasil. Você sabia que Rui Barbosa, o jornalista e intelectual conhecido pelo seu poder de retórica, grande jurista, político e fundador da Academia Brasileira de Letras, também cultivava diversas plantas? Dizem que no jardim de sua casa chegou a ter mais de 300 espécies diferentes e que tinha um apreço especial por rosas. Talvez ele também tenha nascido para ser um florista. Além de rosas, Rui Barbosa cultivava, podava e colhia outras flores e frutos nos jardins da casa que habitou por 28 anos no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. Em 1895, por exemplo, plantou um pé de lixia, fruta originária da China, que ainda hoje sombreia as brincadeiras das crianças que se divertem por ali. 35 anos depois, a residência se tornou o primeiro museu-casa do Brasil. Antes de Rui Barbosa, a casa e os jardins ganharam os primeiros contornos quando o imóvel pertencia a Bernardino Casimiro de Freitas, o Barão da Lagoa. Posteriormente, quando passou às mãos da família do comendador Albino de Oliveira Guimarães, o jardim foi reorganizado seguindo o modelo romântico inglês.
mas foi Rui Barbosa quem dispensou o cuidado singular ao canteiro de rosas. O conjunto formado pela casa e pelos jardins traduz valores e formas de viver no Rio de Janeiro em diferentes tempos. É bonito só de imaginar. O dom da oratória e o gosto de Rui Barbosa pelo seu quintal-jardim se misturam em uma famosa anedota. Disse que certa vez, ao chegar em casa, ele teria ouvido um estranho barulho vindo do quintal e em seu jardim. Deparou-se com um ladrão tentando roubar seus patos de estimação. Surpreendeu o indivíduo antes que este pulasse o muro com as aves e proferiu em tom catedrático: Bucéfalo? Não é pelo valor intrínseco dos bípedes malpides, e sim pelo ato vil e sorrateiro de galgares os profanos de minha residência. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é para zombares da minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto de tua sinagoga, que te reduzirá à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Diante disso, o ladrão perguntou: Senhor, eu levo ou deixo os patos? Parque de Nassau, Rio de Janeiro, Brasil. Diz a lenda que foram transportados 2.000 coqueiros para a construção do Jardim de Friburgo, na ilha de Antônio Vaz, atual bairro de Santo Antônio, no Recife. Conhecido também como Jardim de Freiburg, Porto Zoobotânico ou ainda Parque de Nassau, era banhado pela confluência dos rios Capiraribe e Bereribe, e foi o precursor dos jardins botânicos no Brasil, reunindo grande diversidade de elementos da flora e fauna tropicais, além de espécies exóticas aclimatadas. Tudo começou quando, na década de 1630, a capitania de Pernambuco, considerada então a mais rica possessão portuguesa, foi conquistada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Até que Portugal retomasse o controle da região, passaram-se 24 anos, e durante boa parte desse período, o governante foi Maurício de Nassau, nome pelo qual ficou popularmente conhecido o nobre e militar de origem germânica e holandesa que realizou a empreitada. Humanista, profundo conhecedor de arquitetura, história e artes plásticas, o conde de Nassau construiu em seu governo o Palácio e o Jardim de Friburgo, como sede e residência do governante. O palácio, que passou por um processo de degradação desde que Portugal expulsou os holandeses em 1654, foi definitivamente destruído em 1769. Sem seu palácio original, o local passou a ser chamado por vezes de campo, por vezes de praça, recebendo diversas alcunhas de acordo com a função social e histórica de cada período. Por exemplo, desde que em 1859 Dom Pedro II e a família real se hospedaram no Palácio Novo, que deu lugar ao edifício demolido, o lugar passou a ser chamado de Campo das Princesas. Em meados da década de 1930, o Jardim do Campo das Princesas recebeu um novo projeto de ajardinamento, feito pelo ilustre arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx. Hoje, tantas intervenções depois, o horto idealizado pelo conde é um jardim imaginário. A memória do Parque de Nassau permanece na iconografia, na imaginação de quem conhece sua história. Seu significado e resgate histórico permanecem relevantes, já que apenas depois de mais de um século de sua construção, a coroa portuguesa emitiu ordens para a implantação de jardins botânicos no Brasil, estimulando a busca do conhecimento da vegetação nativa e exótica para usos econômicos e científicos. Jardim das Cactáceas, Recife, Brasil. Dizem que foi na cidade do Recife que o grande paisagista brasileiro Roberto Burle Marx começou a projetar jardins públicos. Burle Marx foi um artista multifacetado que percorreu as trilhas do desenho, da pintura, da cerâmica, da litografia, da arquitetura, da tapeçaria e firmou-se como um paisagista que fazia de suas obras narrativas de tempos e lugares diversos. A Praça Euclides da Cunha, por exemplo, concebida por ele em 1935, levou ao litoral pernambucano a vegetação típica da Caatinga, em uma homenagem à obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Originalmente, o jardim, também conhecido por Jardim das Cactáceas ou Cactário da Madalena, foi assentado em blocos de pedra.
No centro, acomodavam-se exemplares de macambira, mandacaru, xique-xique e outras cactáceas. Em torno dos cactos, um caminho de árvores sertanejas de grande porte, como o oitizeiro, o pau-ferro e o juazeiro. O projeto foi vanguarda, rompendo com os padrões estéticos e culturais da época e tornou-se um marco simbólico na paisagem urbana. Para alguns, ao fugir dos padrões europeus de composição de jardins e criar jardins tropicais, Burle Marx teria inaugurado um segundo momento da tradição paisagística, consolidando as raízes da atividade no Brasil. Nasceu assim o Jardim Moderno no país. Jardim de Monet, Giverny, França. A cidade de Giverny guarda o olhar de um homem que revolucionou a arte. Em 1883, Claude Monet, ícone da pintura impressionista, encantou-se a tal ponto com a natureza, as cores e a luz da pequena Giverny que decidiu mudar-se para lá com a família. Sua nova morada era inspiradora para a pintura e foi onde Monet se tornou jardineiro também, orientando cuidadosamente a composição da paisagem que cercava a casa do pequeno vilarejo próximo à sua cidade natal, Paris. Seu encanto pelos jardins cresceu e Monet foi fazendo crescer ao longo dos anos a propriedade que o fascinava cada vez mais. Adquiriu terras vizinhas e formou um verdadeiro paraíso, onde podem ser encontrados bambus, macieiras, azaleias, framboesas, íris, tulipas, limoeiros, miosotes, dálias, girassóis e muito mais. As paisagens e as cenas no Jardim de Giverny, mundialmente conhecido como Jardim de Monet, foram tema recorrente nas obras do pintor jardineiro. O Lago Central, o Jardim Floral, o Jardim Aquático Japonês, assim como a luz e o movimento, nos permitem percorrer na imaginação pedacinhos do lugar onde ele viveu. Aos 72 anos, Monet recebeu o diagnóstico de catarata. Sua visão foi sendo gradualmente obstruída e isso afetou de forma significativa seu trabalho. Mas ele continuou pintando e, como pintou as mesmas paisagens muitas vezes, é possível perceber que seus cenários vão aos poucos se tornando mais turvos e opacos. Passo a passo, a luz e as cores de seus olhos se ofuscavam. Monet começou a pincelar memórias e os contrastes ganharam novos tons. Enquanto em diversos museus do mundo as obras do artista nos fazem passear por seus jardins, perfumes e cores, visitar Giverny é como estar dentro de um dos seus quadros. O Jardim da Maison Georges Sand, no Rhin, França. Amandine Aurore Lucie Despin, a baronesa do Devon, foi uma aclamada romancista e memorialista francesa. Reconhecida como um dos maiores nomes da literatura do país, deixou um legado literário de mais de 100 obras, entre novelas, contos, peças de teatro e textos políticos. Ela viveu durante o século XIX e, além de escrever, era ativista política e se posicionava claramente contra a monarquia e a favor da emancipação civil. Por isso, e para garantir a possibilidade de se expressar, assumiu o codinome de um homem, George Sand. Em 1832, lançou seu primeiro livro, Indiana. Com uma trama erótica e psicológica, foi considerado um verdadeiro protesto contra as convenções sociais que cercavam as liberdades da mulher. Precursora do feminismo no país, nasceu em um castelo no vilarejo de Nohant e lá desenvolveu seu gosto pelas plantas que colhia nos campos e cultivava em seu herbário. Criou em sua casa um jardim de transformações e expressões de seu ser e de seus amores. Conta-se que teve uma vida amorosa agitada, incluindo um divórcio escandaloso à época e, posteriormente, um relacionamento de 9 anos com o músico Frédéric Chopin. O local foi redesenhado pelo paisagista Gilles Clément, que, a partir da obra da autora, seus diários e correspondências, levantou as espécies mencionadas por ela e construiu um jardim romântico. Aberta à visitação pública, a casa se tornou para muito além de um lindo lugar, um espaço de expressão da literatura e justiça seja feita da vida da primeira mulher da história que viveu dos frutos do direito de escrever. Antoine de Saint-Exupéry, do Jardim da Infância ao Jardim da Sabedoria, por Delphine Lacroix. Para Alban, pela aurora renovada, e para Hortense, que no crepúsculo murmura
Dan Rose. Em 30 de julho de 1944, na véspera do seu desaparecimento no mar Mediterrâneo, Antoine de Saint-Exupéry, então com 44 anos, escrevia a seu amigo Pierre Dalloz: "Eu nasci para ser jardineiro." Piloto, escritor, jardineiro. Sua obra se nutriu de imagens em que a natureza, através de suas paisagens, seus elementos, seus habitantes e seus sinais, oferece um significado simbólico. Saint-Exupéry inventou uma topografia jardineira, um jardim imaginário, onde se revela o jardineiro de um jardim de sinais, evocado em Cidadela. O Parque de Saint-Maurice foi um reino de devaneio e de despertar para 5 crianças Saint-Exupéry. Antoine partiu do jardim fechado das suas origens para conquistar novos jardins, novas imagens, novos rostos. Ele imaginou lugares onde reinam a rosa e a árvore, onde brilham as ondulações da areia sob a lua e as estrelas. Nos jardins que perfumam, pode-se sonhar. Neles, degustamos a doçura dos frutos que amadurecem lentamente e contemplamos a rosa, essa festa um pouco melancólica. Sábio é o jardineiro que poda as suas roseiras e cuida da sua horta. Saint-Exupéry nos leva a passear no território da esperança. Ele desenha um lugar ideal para se viver, desde o país da infância a jardins utópicos. O jardim é fonte de serenidade e representa a busca máxima. A arte dos jardins, como a criança, ensina uma arte de viver. Jardins da infância e da memória, o reino de Saint-Maurice. Marie, a mãe generosa de Antoine, transmite a seus filhos a contemplação das belezas simples da natureza e das humildes criaturas de Deus, segundo o exemplo de São Francisco de Assis, o santo patrono da família. A filha mais velha, Marie-Madeleine, apelidada de Gazela, fala com os pássaros, e Simone, a mais nova, escreve um livro que conta a vida das crianças em Saint-Maurice, enquanto Gabrielle, chamada de Didi, vive uma simbiose com a natureza. Antoine lembra, em Correio do Sul: "Porque tu eras uma fada, eu me lembro. Cada árvore, cada relva, cada junco tinha vida. Então, tu não tomavas pelas mãos e nos dizia para escutar, porque eram os sons da terra, reconfortantes e bons. Tu estavas tão bem abrigada por esta casa, e ao teu redor, por esta roupagem viva da terra. Tu tinhas feito tantos pactos com as tilhas, com os carvalhos, com os rebanhos, que nós te nomeamos sua princesa. Tu nos parecias eterna por estar tão conectada às coisas, tão segura das coisas, dos teus pensamentos, do teu futuro. Tu reinavas. Tu, repentinamente, sentias a vida tão segura como uma jovem árvore se sentira crescer e desenvolver a semente ao sol. Não era nada além do necessário." Ligadas à dimensão universal, as crianças adoravam passear dentro do grande parque fechado e luminoso de Saint-Maurice e gostavam de contar histórias, em companhia de fadas, reis, rainhas e animais que falam. Ele é, contudo, um lugar onde os raios de sol não penetram, abrigando um lago escuro que revela um mistério negro como a noite. Na entrada desse jardim de água e de sombra, Antoine e seu irmão mais novo, François, imaginavam o que as suas irmãs não ouviam: o murmúrio do mar, o chamado vindo de longe, o sabor de todos os ventos. Atrás do portão adormecido havia um lago que nós dizíamos estar imóvel há 1000 anos. Minúsculas folhas arredondadas o revestiam com um tecido verde. A pedrinha que havíamos lançado iniciava o seu percurso como um astro, porque para nós este lago não tinha fundo. Estávamos perdidos nos confins do mundo, porque já sabíamos que viajar é, antes de mais nada, trocar de pele. Aqui é o inverso das coisas, fugir. Antoine sonhava com um outro lugar. Ele percebia o chamado da aurora dourada, como o jardineiro espera pela primavera. Por detrás das aparências da residência da família toda ordenada, desta visão unida, onde nenhuma ameaça, nenhuma cisão se manifesta, está esboçada a perspectiva de uma outra vida.
O oásis das princesas de Concórdia. Saint-Exupéry descreve uma cena em Terra dos Homens que o faz mergulhar novamente no universo das cumplicidades fraternais de Saint-Maurice, quando, em uma escala na Argentina, ele se encontra dentro de uma casa estranha onde duas fadas exercem sua realeza sobre a natureza. É hora da refeição. As duas jovens ressurgiram de forma misteriosa e silenciosa, tal como tinham desaparecido. Sentaram-se à mesa com um ar grave, tinham certamente alimentado os seus cães e os seus pássaros. Elas tinham também uma iguana, um mangusto, uma raposa, um cisne e abelhas, todos vivendo juntos, entendendo-se a mil maravilhas, compondo um novo paraíso terrestre. Elas reinavam sobre todos os animais da criação, atraindo-os com as suas mãozinhas, alimentando-os, dando-lhes de beber e lhes contando histórias que, desde o mangusto até as abelhas, todos escutavam. Assim como Didi ou Pequeno Príncipe, as princesas da Argentina têm algo de universal. Seus corações são um jardim selvagem, um reino sem limites. A analogia entre o parque escuro e dourado, povoado por deuses de Saint-Maurice, e o paraíso das jovens brincalhonas renova a lembrança de uma civilização fechada, onde os passos tinham um sabor, onde as coisas tinham um sentido. Sinto falta do verde. O que resta do país da infância, uma vez que, tendo nos tornado homens, vivemos em outros climas, em novas regiões? Em sua primeira viagem ao Marrocos, Saint-Exupéry descobre as imensas extensões desérticas, compostas por 13 pedras e 10 tufos de grama. Longe do seu país, brota ali um sentimento profundo de saudade. Ele confessa à sua mãe: quando eu encontro um arbusto, arranco algumas folhas e as coloco no meu bolso. Depois, no quarto, eu as olho com amor. Eu as remexo suavemente. Isso me faz bem. Eu gostaria de rever o teu país onde tudo é verde. E acrescenta: mamãezinha, senta-te embaixo de uma macieira em flor, pois nos dizem que elas estão florescendo na França. E olhes bem ao teu redor por mim. Deve estar verde e belo e a relva. E, enfim, conclui: sinto falta do verde. O verde alimenta o espírito. O verde mantém a doçura das boas maneiras e a quietude da alma. Tu não imaginas o que há de ternura num simples campo. Saint-Exupéry sente o poder simbólico do verde. Confiante em suas emoções, a mãe reaviva suas ternuras longínquas e o jardim verde, lembrança da terra natal, torna-se alimento para o espírito. Ele perde toda a ilusão de um possível retorno ao jardim fechado original, e isso é para ele um estranho exílio estar exilado da sua infância. Entretanto, esse desencadeamento abre uma brecha. A memória toma vida. Um movimento se desenha entre os polos do íntimo e do universal, do próximo e do distante, da presença e da ausência, do passado e do futuro, esses dois oceanos terríveis. Saint-Exupéry apreendeu a realidade na sua dimensão simbólica e criou analogias. Os jardins da memória se compõem ao mesmo tempo de emoções e do imaginário, de esperanças e de medos, de fantasia e de sonho. Nascidos dos sonhos, eles se recompõem e exprimem poeticamente os laços que se desvendam no âmago de uma dinâmica de vida, fonte de mistério. Os jardins imaginários ampliam o campo de visão. O feudo do cavaleiro Aclan. Em Piloto de Guerra, Saint-Exupéry evoca um jogo nascido da imaginação das crianças, o cavaleiro Aclan, que era a brincadeira dos dias de grandes tempestades. As crianças corriam para o fundo do parque em direção à casa, na esperança de evitar a gota fatal. O último sobrevivente se revelava assim, o protegido dos deuses, invulnerável. Tinha direito até a próxima tempestade, de se intitular Cavaleiro Aclan. Um lugar oculto unia as crianças à tempestade. Corríamos muito rápido, cada vez mais rápido, porque se tratava de uma perseguição misteriosa entre a tempestade em formação e nós. Durante a guerra, em uma missão sacrificada, Saint-Exupéry entra novamente no jogo.
No centro da ação perigosa, quando a sua vida e a da sua tripulação estão seriamente ameaçadas, ele se sente sujeito a leis esquecidas e reproduz a lenda a fim de reencontrar o sentimento de uma proteção soberana. A tempestade e a natureza são então invocadas como divindades. O grande parque protetor desempenha o seu papel simbólico. Saint-Exupéry corre como outrora em direção ao seu castelo de fogo e se reapropria do presente. Estou em um país que me toca o coração. Nos contos de fadas da infância, o cavaleiro enfrentava provas terríveis, indo em direção a um castelo misterioso e encantado. Ele escalava geleiras, atravessava precipícios, frustrava traições. Enfim, o castelo surgia diante dele no centro de uma planície azulada, macia, ao galope como um gramado. Sua memória, força vital, recompõe essa matéria bruta que ligava as crianças ao mundo. O cavaleiro Aclan, viajante legendário de coração puro, é o soberano de um reino lendário adormecido sob as águas e leva no fundo do coração uma lembrança que não se pode contar, cor de lua, cor de tempo. O tempo está suspenso entre um passado fabuloso e um presente sublimado. Salvador. O Jardim Estrela e o Jardim Perspectiva. A casa e o parque de Saint-Maurice são capazes de fornecer provisões invisíveis e escondem um maciço obscuro de onde nascem, como as águas da fonte, os sonhos. Saint-Exupéry lembra-se maravilhado do seu grande parque, cuja virtude permite ligar um homem ao tempo. Era, de alguma maneira, um parque repleto de pinheiros negros e tilhas, com uma velha casa que eu amava. Pouco importava se estava distante ou próxima, se podia ou não me aquecer em minha cadeira ou me abrigar, reduzida aqui ao papel de sonho. Era suficiente que existisse para preencher a minha noite com a sua presença. Eu não era mais esse corpo que foi dar em uma praia. Eu me orientava, eu era a criança daquela casa, cheia de lembranças, dos seus odores, cheia de frescor, dos seus vestíbulos, cheia de vozes que lhe davam vida. Até mesmo o canto das rãs do banhado vinha ao meu encontro. Eu precisava dessas milhares de referências para me reconhecer como eu mesmo. No coração do deserto, Saint-Exupéry revê o parque em sonho e compreende que é no fundo de si mesmo que o deve buscar. O deserto é um jardim de areia repleto de lembranças da infância. Há uma estrela a ser seguida que indica uma direção para onde orientar o pensamento, porque as estrelas medem para nós as verdadeiras distâncias. A vida tranquila, o amor fiel, a amiga que cremos querer, é novamente a estrela polar que os baliza. O autor nos convida a desenhar o nosso próprio jardim perspectiva, constelação de estrelas e de direções. As lembranças se metamorfoseiam no jardim da memória e criam a perspectiva. É agora que ela se torna doce, a infância. Não apenas a infância, mas toda a vida pregressa. Eu a vejo em sua perspectiva como um campo. Me parece que sou um ser uno. Do nascimento à morte, o jardim perspectiva é um lugar simbólico que ilumina a curva do tempo. E do tempo ao espaço, e do espaço ao tempo, a presença perdura. A infância, este grande território de onde viemos. De onde sou? Sou da minha infância como de um país. No jardim fechado e imutável da Idade de Ouro é a felicidade das utopias, onde tudo tem um sabor de eternidade. A infância torna-se um país de contos de fadas, um território a ser reconquistado, um patrimônio a ser construído. Estou no interior das coisas. Disponho de todas as minhas recordações e de todas as provisões que fiz e de todos os meus amores. Disponho da minha infância, que se perde na noite como uma raiz. Os Jardins dos Sinais. Longe do jardim original, Saint-Exupéry se abre à descoberta do mundo e da natureza selvagem. O avião lhe revela a verdadeira face da Terra. Nós, habitantes da Via Láctea, habitantes de um mesmo planeta, passageiros de um mesmo navio. Habitamos um planeta errante. A humanidade está embarcada num jardim planetário cercado de sinais que revelam mensagens misteriosas de outro mundo. O Lago de Punta Arenas. Em Terra dos Homens, Saint-Exupéry narra seu voo sobre vulcões antigos,
envoltos numa relva dourada. Tão perto das lavas negras, sente-se muito bem o milagre do homem. Um estranho encontro? Não sabemos como nem por que esse passageiro visita esses jardins preparados, habitáveis por um tempo tão curto, uma época geológica, um dia abençoado entre os dias. Saint-Exupéry aterriza e cruza com moças que representam o mistério humano. Nos confins do mundo, ele se sente próximo a uma jovem que lhe parece meio divina, uma flor engastada nos flancos de uma colina que se tornou, após tantos anos de metamorfose, habitável. Depois, há o Lago de Punta Arenas, que o autor interpreta como o sinal sombrio, humilde como um charco no terreiro de uma fazenda, o lago. Está inexplicavelmente sujeito às marés. Ele obedece a outras leis. Sob a superfície uniforme, a energia da lua opera. Os turbilhões marinhos trabalham nas profundezas, com essa massa negra sob a camada fina de relva e flores. Este lago, de 100 metros de diâmetro, devidamente estabelecido na terra dos homens, segue o ritmo do mar. O lago está ligado ao mar e à lua pelas marés. Sinal de estabilidade, ele revela o reverso das coisas, em que as civilizações não são senão douraduras frágeis que um vulcão apaga. O que são as civilizações na escala do tempo cósmico, senão efêmeras? Nascidas ontem de vulcões da relva ou da maresia, a jovem está em comunhão com a condição universal e leva a passos lentos os seus segredos. O milagre do homem é poder entender os sinais e compreender as ligações invisíveis que interagem entre a Terra, os seres humanos e o movimento dos astros. A Macieira Celeste. Com seu avião pousado em um planalto de areia, enorme pilar solitário que mostra os vestígios da placa que desabou ao redor, Saint-Exupéry sente uma impressão de extensão de silêncio extraordinária. Essa extensão imaculada, por onde o homem jamais caminhou, revela pouco a pouco seu mistério. Ali, Saint-Exupéry descobre uma estranha pedra negra do tamanho de um punho cerrado. Ele dá o seu testemunho. Eu ergui a cabeça para ver a macieira que perdia as suas pedras, e como a noite caía e as estrelas cintilavam, compreendi imediatamente, sem esforço e com a evidência que impunha esta pedra perdida sob 300 metros de espessura de conchas jamais contaminadas, que se tratava de um aerólito e que havia lá, sob meus pés, 300 metros de espessura de prova, milhares de toneladas de documentos reunidos para provar que esta única pedrinha não era uma estrela desgarrada, uma estrela apagada. E também, naturalmente, eu pensava que sob essa macieira, com braços celestes, deveria haver outras maçãs. Uma toalha estendida sob a macieira só pode receber maçãs. Uma toalha estendida sob as estrelas só pode receber poeira dos astros. Jamais algum aerólito havia mostrado com tal evidência a sua origem. E eu assisti assim, num atalho encantador, do alto do meu pluviômetro de estrelas, a essa lenta chuva de fogo. Saint-Exupéry decifra facilmente os indícios de estrelas corroídas pelo fogo. Êxtase de tesouro encontrado. Sinais da nossa condição. Nós somos, de fato, ligados ao cosmos, poeira de estrelas, filhos da terra e do céu estrelado. O Jardim da Macieira Celeste oferece os frutos que dão sentido e alegria à existência. Eu sentia melhor a minha solidão, mas também o meu calor e o batimento do meu coração, a minha vida. O Jardim dos Sinais brinca com as estrelas. O Jardim Mineral e o brilho misterioso da areia. No deserto, Jardim Mineral, a vida se revela frágil e austera. Saint-Exupéry tenta compreender o deserto, sua simbologia. Ele conta uma revelação que ocorreu depois de uma travessia de navio para Nova York. O Saara oferece, a perder de vista, somente uma areia uniforme. Nela, nos banhamos permanentemente em condições de tédio, e, contudo, divindades invisíveis lhe constroem uma rede de direções, de inclinações e sinais, uma musculatura secreta e viva. Não há mais uniformidade. Tudo se orienta. Um silêncio não se parece com outro silêncio.
tudo se polariza. Cada estrela fixa uma direção verdadeira. São todas estrelas dos Reis Magos. E a areia, que te espera do oásis, é relva de contos de fadas. Enfim, polos quase que reais imantam este deserto de muito longe. Uma casa da infância que permanece viva dentro da lembrança. Um amigo, sobre quem nada se sabe, a não ser que é amigo. Assim tu te sentes tenso e vivificado pelo campo de forças que te puxam ou te empurram, te solicitam ou te resistem. Tu estás aqui, devidamente ancorado, bem determinado e bem instalado no centro dos pontos cardeais. E como o deserto não oferece nenhuma riqueza tangível, como não há nada para ver ou ouvir no deserto, somos forçados a reconhecer, visto que a vida interior, longe de adormecer, se fortifica, que o homem é animado primeiramente pelas solicitações invisíveis. O homem é governado pelo espírito. Eu valho, no deserto, o que valem as minhas divindades. Passagem sublime em que Saint-Exupéry se revela a si mesmo. Perdido no deserto e ameaçado, nu entre a areia e as estrelas, afastado dos polos de sua vida por demasiado silêncio. Ele medita sobre a sua condição e sente o seu desnudamento para melhor reencontrar as riquezas da sua vida interior. Aqui, eu não possuía mais nada no mundo. Eu não era mais do que um mortal perdido entre a areia e as estrelas, consciente da doçura única de respirar. O jardim mineral, sob a sua aparente vacuidade, permite que se perceba a grandeza do homem. O deserto, para nós, era o que nós aprendíamos sobre nós mesmos. É ainda no deserto em que o piloto encontra o pequeno príncipe. Juntos, eles observam a sua extensão silenciosa. Para o pequeno príncipe, o deserto é belo. E é verdade, eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não se vê nada, não se escuta nada, e no entanto alguma coisa brilha em silêncio. O que torna belo o deserto, diz o pequeno príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Eu me surpreendi por compreender subitamente esse misterioso brilho da areia. Quando eu era menino, morava numa casa antiga, e a lenda dizia que um tesouro tinha sido enterrado ali. Claro, ninguém jamais o descobriu, e talvez nem ao menos o tenha procurado. Mas ele tornava a casa encantada. Minha casa escondia um segredo no fundo do seu coração. Sim, disse o pequeno príncipe, seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belos é invisível. O misterioso brilho da areia é o tesouro simbólico. Ele está na casa, invisível, no meio do deserto, escondido, no fundo do banhado e do lago, sem fundo, no coração do jardim, secreto. Às vezes é poço, às vezes fonte, cordão que liga ao ser vivo. Não se desvenda na coisa em si, e sim na nossa ação, na nossa capacidade de encontrar o verdadeiro sentido das coisas, a nossa relação com elas. Entrar num jardim mineral não é visitar o oásis, é fazer de uma fonte a nossa religião, é imaginar o inacessível, oásis que perfuma a areia. A beleza invisível do jardim só pode ser sentida com o coração. Um jardim em miniatura, a borboleta verde e as duas libélulas. Existem também os sinais ínfimos cuja revelação é essencial. Saint-Exupéry descobre em pleno deserto o jardim em miniatura de um velho capitão. Dentro de uma caixa de terra vinda da França, crescem 3 folhas verdes que são acariciadas com o dedo como joias. O capitão, quando fala delas, diz: é meu parque. Criar esse pequeno jardim em pleno deserto como símbolo de vida é um ato poético em que um jogo sutil se estabelece entre o micro e o macrocosmo. O jardim em miniatura é esse pedacinho de utopia que proporciona a sensação da extensão. Outra revelação, ainda no coração do deserto, graças às delicadas libélulas e à borboleta verde. Mensagens frágeis provenientes de uma longa viagem. No deserto reina um grande silêncio de casa em ordem, mas subitamente uma borboleta verde e 2 libélulas batem contra a minha lâmpada. Nem o céu, nem a areia me fizeram nenhum sinal, mas sim 2 libélulas.
Assim, esses insetos me mostram que uma tempestade de areia está a caminho. O que me proporciona uma alegria feroz é ter compreendido em meias palavras uma linguagem secreta, é ter farejado um rastro como um ser primitivo no qual todo o futuro se anuncia através de fracos rumores, é de ter lido essa cólera no bater de asas de uma libélula. O caçador de sinais pode ligar os fenômenos entre si e interpretá-los. Saint-Exupéry sente então um instinto nômade que lê os presságios. O sinal estabelece relações que permitem conectar a libélula à tempestade, 3 folhas verdes à imensidão do deserto, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Os jardins de sinais se revelam na sua densidade enigmática e o escritor, iniciado a decifrá-los, busca uma linguagem para revelar a sua beleza. Ler a cólera no bater de asas de uma libélula é criar uma imagem. Jardins secretos e da sabedoria. O jardim da amizade. A natureza é ora percebida como uma divindade sombria, ora como um lugar de renovação. Saint-Exupéry tem necessidade de amigos que seriam os jardins onde repousar. Em uma carta à sua amiga Yvonne de Rose, ele passeia numa carta-jardim e sonha com um jardim que seria tal como a vida. Eu te agradeço, cara Yvonne, por muitas coisas. Não sei dizer quais. As coisas importantes são invisíveis. Não se agradece a um jardim. E eu sempre dividi a humanidade em 2 partes. Há os seres jardim e os seres quintal. Estes levam os seus quintais com eles e os sufocam entre seus 4 muros. Mas, nos jardins, a gente passeia. Podemos nos calar e respirar. Estamos à vontade. E as surpresas felizes simplesmente aparecem à nossa frente. Não há nada a procurar. Uma borboleta, um besouro, uma minhoca reluzente se mostram. E depois, a borboleta. Quando ela pousa numa grande flor, dizemos: para ela é como se pousasse num terraço da Babilônia, num jardim suspenso que balança. Simplesmente tenho vontade de passear mais uma vez na tua casa. Também pensei numa outra coisa. Tem gente rodovia e gente trilhas. As pessoas rodovia me entediam. Fico entediado no macadame entre as indicações de quilometragem. Essas pessoas caminham em direção a uma coisa bem precisa. Um ganho, uma ambição. Ao longo das trilhas, em lugar das indicações de quilometragem, há avelaneiras. E passeamos para comer as avelãs. Estamos ali por estar. A cada passo estamos ali por estar ali e em nenhum outro lugar. Yvonne, cara Yvonne, os homens desta época vivem trancados em casa. A civilização do telefone é intolerável. Uma caricatura de presença substitui a verdadeira presença. Não nos fechamos mais em nada. Não estamos mais em lugar nenhum. Detesto essa humanidade solúvel. Ali onde estou por toda a eternidade. Tenho direito ao meu banco a 5 minutos de eternidade. É muito curioso, tem-se tempo perto de ti. Se é por um segundo, tem-se tempo por um segundo. Tu estás presente no aperto de mão, no bom dia, ou mesmo no adeus. Tu não tens pressa, a não ser quando estás entre as coisas. Sem dar-te conta, tu caminhas com o passo lento de um jardim. O passo verdadeiro. Eu acho isso tão precioso. Eu vim apenas sentar-me por 5 minutos de eternidade na amizade. Saint-Exupéry degusta o presente como um tempo eterno. Descreveu várias vezes esses lugares de amizade em que cada momento torna-se magnífico. Tal como na estranha aula de geografia ministrada por Guionet ou no encontro com Leon Wirth, no café de Lamarine, às margens do rio Saona, ou no vilarejo de homens, em pleno deserto iluminado por uma simples vela. O sorriso entre amigos se torna símbolo e manifestação da qualidade dos homens, sinal de vida e de paz. Para além das linguagens, ele cria o rosto. Esses momentos sagrados da amizade proporcionam o bom sabor do pão partido. Os amigos são uma festa e criam a troca. Eles participam de um estranho enigma, aquele das relações humanas, o único luxo verdadeiro. O humanismo de Saint-Exupéry desabrocha integralmente na poética do laço, visando
tomar consciência de uma meta que nos une uns aos outros. Já que o homem nada mais é do que um emaranhado de relações. É em Carta a um Refém que ele aborda o imenso valor da amizade. Nós experimentamos, nas horas de milagre, uma certa qualidade das relações humanas. Aí está para nós a verdade. Da flor à rosa. As verdades reveladas na narração do Pequeno Príncipe transitam por encontros provenientes dos mundos vegetal e animal. O pequeno herói dialoga com uma rosa, uma serpente e uma raposa. O príncipezinho leva uma vidinha melancólica e a sua única distração é a contemplação dos pôres do sol, cuja doçura é consolo para a solidão. Todos os dias, depois de lavar-se, ele lava o seu planeta. Ele limpa os seus vulcões e arranca as mudinhas de baobá. Um belo dia, ele observa um botão de flor enorme que, no abrigo do seu quarto verde, prepara-se para vir ao mundo. A flor escolhe com cuidado suas cores e veste-se lentamente, ajustando as suas pétalas uma a uma, até que a aparição miraculosa se mostra na plena irradiação da sua beleza. Mas a flor é muito exigente e ele logo duvida dela. Ele decide partir. Durante a sua viagem, ele visita planetas habitados por pessoas grandes, muito bizarras. Ao chegar à Terra, na África, ele encontra uma serpente enigmática, cor de lua, com a qual estabelece um pacto tácito. Ela o ajudará a retornar para perto da sua rosa. No seu périplo, ele penetra num jardim onde desabrocham milhares de rosas muito belas e acredita que a sua rosa não passa de uma rosa comum. Ele se sente muito triste e se põe a chorar. É nesse momento que aparece a raposa e lhe ensina o que significa cativar. Ele compreende, então, que ama a sua rosa. Eu acho que ela me cativou. Assim, o verdadeiro segredo da vida do Pequeno Príncipe é o seu amor por uma flor. A flor demanda cuidado e proteção, tornando-se a sua rosa, pois ele lhe dedica o seu tempo, a sua atenção e os seus cuidados. Nós estamos ligados somente por aquilo que damos. Criar laços com aqueles que amamos é habituar-se lentamente à sua presença e, enfim, desejá-los. O tempo que nos satisfaz é um tempo que acrescenta, o oposto daquele que se estende ou daquele que escoa. Assim, o tempo que poderíamos imaginar perdido é na realidade um tempo ganho e cada ser se torna único e necessário. As rosas do jardim são belas, porém vazias, enquanto que a sua rosa é diferente, já que lhe cuida dela e lhe dedica tempo. E como lhe disse a raposa, é o tempo que tu perdestes com a tua rosa que torna a tua rosa tão importante. E tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Cativar é amar e, consequentemente, sentir-se responsável. O laço de responsabilidade cria a verdadeira dimensão do amor e da amizade. São as figuras da rosa e da raposa que nos fazem descobrir essa verdade da condição humana. A rosa, símbolo frágil e precioso, é ao mesmo tempo efêmera no seu jardim e permanente nas estrelas. Para Saint-Exupéry, ela é uma direção e uma luz que orientam o seu repouso. Ele sonha em caminhar na direção dessa imagem, na direção dessa paz do aconchego, na direção dessa felicidade tranquila. Mas acabei me ferindo na roseira ao colher uma rosa, diz Saint-Exupéry, que não conhecerá essa paz do coração, sem a qual ele não pode nem ser e nem cria. O jardim secreto do coração é às vezes bastante árido. Os contos de fadas são assim. Uma manhã a gente desperta. Dizem, era só um conto de fadas, sorrindo de si mesmas. Mas no fundo é um sorriso apagado. Sabem muito bem que os contos de fadas são a única verdade da vida. Estrelas guizos e estrelas fontes. Diante da melancolia de uma ausência, subsiste o poder da imagem e da sua transposição simbólica. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é doce, de noite, olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. O amor é exatamente esse sentimento essencial e invisível, graças ao qual as estrelas são belas, por causa de uma flor que não se vê. Na hora do adeus,
A raposa já sabe que vai chorar pela partida do seu amigo. Por essa razão, ela cria uma lembrança. Mas tu tens cabelos de ouro. O trigo que é dourado me fará lembrar de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. O consolo para sua separação encontrará a sua forma num símbolo luminoso, numa imagem concreta, o trigo, e num pensamento espiritual. Do mesmo modo, quando o pequeno príncipe deixa o seu amigo piloto, ele o consola e lhe dá o seu presente. Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim, gostarás de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas. Quando olhares para o céu de noite, porque habitarei uma delas, porque numa delas estarei rindo, então será como se todas as estrelas te rissem. E tu terás estrelas que sabem sorrir. Será como se eu te houvesse dado, ao invés de estrelas, montões de guizos que riem. E para consolar-se a si próprio, o pequeno príncipe também olhará as estrelas. Todas as estrelas serão poços. Todas as estrelas me darão de beber. Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos, eu terei 500 milhões de fontes. As estrelas são as mesmas e contudo são diferentes. São figuras que comportam ausência e presença. Para um, elas são guizos, para outros, fontes. Para os dois, elas proporcionam prazer, abrem a mente e expandem o coração. A aparência está cativa, pois os campos de trigo e as estrelas na noite têm o poder de semear os seres e de lhes entregar as suas provisões de doçura. Há condições misteriosas que nos fertilizam. Ninguém duvida que essas figuras engrandecem o homem. E o piloto recebe esse segredo da criança. É por essa razão que o próprio piloto escreve as lembranças do seu encontro com o pequeno príncipe, a fim de compartilhá-lo com os seus leitores. O seu último desenho consiste em 2 traços que sustentam uma estrela. A mais bela e a mais triste paisagem do mundo é a expressão mais simples da representação do horizonte e de seu infinito. Os vincos na areia deixam solta a imaginação do leitor, o qual pode, assim, sonhar com a sua própria relação com o pequeno príncipe. O homem a árvore e a árvore geração. Arraigada na terra, a árvore sorve as forças vivas do solo e pelos seus galhos e folhas capta a energia do sol. A sua seiva é lenta e avança em direção à luz. Terrestre e aérea, permeada e nutrida pela água, a árvore é a unidade e se torna o caminho da troca entre as estrelas e nós. As árvores seculares de Saint-Maurice, as árvores frutíferas e o cedro solitário de Cidadela, todas as árvores de Saint-Exupéry exprimem a luta pela permanência. Elas representam a vida no seu dinamismo, no seu desabrochar, na sua realização e na sua perfeição. Modelo de crescimento, de concentração e de superação, elas encarnam a potência criadora. Plantar uma árvore é imaginar a floresta que lentamente e ao longo dos séculos deambula. A árvore é também via e passagem para as sementes aladas, sementes que se disseminam. Seu vigor é fervor no coração do homem. A humanidade também se encontra na natureza da árvore e transcende os destinos individuais. A estrutura da árvore reúne a comunidade dos homens e conserva a diversidade no cerne da unidade. Os homens caem como as folhas, enquanto nascem novos brotos. O tronco da árvore, atado pelo amor, atravessa as estações. De geração em geração, com o lento progresso de um crescimento de árvore, a vida se transmite. A analogia entre a árvore, o homem e a humanidade se fundamenta tanto pelo indivíduo, que desabrocha no tempo e se metamorfoseia da semente à flor e ao fruto, como pelo tronco comum que se compõe numa fraternidade solidária pelas suas raízes, pelo seu tronco e pelos seus galhos. A flor murcha e se transforma em fruto, e o fruto forma a semente. A árvore está, assim, adormecida na semente que se dissemina ou se aconchega nas profundezas da terra. A imagem da árvore está, enfim, associada à criança.
ela representa a evolução do menino da selva, que desabrocha e é, a cada instante, aquilo que deveria ser. A árvore criança é essa semente adormecida que se torna a potência, que lentamente alcança o céu. Crescer, tal como uma árvore, é atar-se profundamente e esperar aquilo que perdura para além de si próprio. A sabedoria dos jardineiros. A figura do jardineiro percorre a obra de Saint-Exupéry. Em Voo Noturno, o jardineiro exerce somente com as suas mãos um combate perpétuo, vencendo a floresta primitiva. Em Terra dos Homens, o escritor dá o exemplo de um velho jardineiro preocupado com o futuro. Quem podará as minhas árvores? Quem semeará as minhas flores? Ele tinha laços de amor com todas as terras e todas as árvores da terra. Em Cidadela, o jardineiro é um sábio, modesto e generoso. Ele é grande, pois é fiel ao jardim. Saint-Exupéry disse não ter conhecido jardineiro que seja vaidoso por simplesmente amar o seu jardim. A humildade, a generosidade e a responsabilidade do jardineiro diante de uma rosa nova são formas supremas de uma sabedoria que consiste numa lenta reconciliação com o mundo, com a vida, com a morte. Assim, Saint-Exupéry é esse jardineiro que caminha a passos lentos em direção às suas árvores. Eu me dirijo ao jardim. O jardim se oferece para mim. Para mim que sei, tudo conserva um significado. Aqueles que não sabem de modo algum esperar não compreenderão nenhum poema, pois tem como inimigo o tempo que restaura o desejo, reveste a flor ou amadurece o fruto. Eu vou e vou. E quando aqui estou no jardim, que é para mim uma pátria de odores, sento-me num banco. Eu olho. Há folhas que voam e flores que murcham. Sinto tudo que morre e se recompõe. Não tenho nenhum sentimento de perda. Nós vamos, meu jardim e eu, das flores aos frutos. Mas através dos frutos, vamos em direção às sementes. E através das sementes, vamos em direção às flores do próximo ano. A promessa não é outra, senão o prazer da caminhada, o desejo de oásis nos confins das areias ou de ilha ao largo dos mares. No jardim, o que perfuma e se renova é o invisível símbolo que se lê através das flores ou das árvores aromáticas. A hora do jardim ou da esposa. São os passos que, lentamente, nos conduzem à fonte. Assim, a caminhada fértil é criação e o jardineiro vai ao encontro do poeta. As últimas páginas de Cidadela terminam com um poema de dois jardineiros cuja amizade se expressa no amor que têm em comum pelos seus roseirais. Separados por anos de ausência e por uma longa distância, um recebe uma carta do outro. Nesta manhã, podei as minhas roseiras. 3 anos mais tarde, ele lhe enviou a seguinte resposta. Nesta manhã, eu também podei as minhas roseiras. O príncipe, por sua vez, testemunha da relação e da profunda amizade que une os dois jardineiros. Diz o seguinte: por julgar feliz o jardineiro que se comunica com seu amigo, surge-me às vezes o desejo de ligar-me assim, segundo o seu Deus, aos jardineiros do meu império. E vejo-me descendo a passos lentos, um pouco antes da aurora, os degraus do meu palácio em direção ao jardim. Depois, digo simplesmente, do fundo do coração, a fim de encontrá-los por um único caminho que seja eficaz a todos os jardineiros vivos e mortos. Eu também, nesta manhã, podei as minhas roseiras. E pouco importa se essa mensagem levará muito tempo para ser encaminhada e se chegará a alguém. Este não é de forma alguma o objeto da mensagem. Para encontrar os meus jardineiros, eu simplesmente saudei o seu Deus, que é o roseiral ao nascer do dia. A busca de sabedoria em Saint-Exupéry está encarnada na figura do jardineiro que poda cotidianamente as suas roseiras. A sua ação é simples, silenciosa e livre. Isola-se a rosa, cultiva-se a rosa, faz-se de modo a favorecê-la. E todos os jardineiros se emocionam com isso. Uma verdade vem à luz a saber. Os homens habitam e o sentido das coisas muda para eles em função do sentido de morada. E o caminho, o campo de cevada e a curva da colina serão diferentes para o homem em função do fato de comporem ou não uma propriedade.
Pois surge de súbito essa matéria desigual que se junta e pesa no coração. Pois é bom que não nos pareça de forma alguma que o tempo que escoa está nos desgastando e nos perdendo, como um punhado de areia, mas sim que ele está nos fazendo desabrochar. Os ritos, a morada e a amplidão criam o cerimonial. Eles são criação, linguagem poética e beleza, em busca de símbolos que falam ao coração. Aquele que habita sabe que a amplidão é fruto da mente e não dos olhos. Nos jardins da sabedoria, as palavras são discretas e as flores representam no mundo o amor pela paz. Trazemos em nós um jardim secreto no qual sentimos a beleza, a universalidade, a fragilidade e a potência da vida. Eu, diz Saint-Exupéry, construí a alma do homem e lhe ergui fronteiras e limites, e eu lhe desenho jardins para o culto da criança e para que haja um sentido no coração. O jardim da sabedoria simboliza o lugar de renovação e o tempo reencontrado, onde tudo, lentamente, se cativa para a eternidade. Numa passagem suprimida de Pequeno Príncipe, o menino era o jardineiro de uma horta. Ele tinha problemas também por causa das sementes, pois ele tinha uma horta para se alimentar. Havia sementes de rabanete, de tomate, de batata e de vagem, mas o Pequeno Príncipe não podia comer frutos. Como são demasiadamente grandes, as árvores frutíferas teriam danificado o seu planeta. O Pequeno Príncipe é esse menino, esse modesto jardineiro de uma horta. Essa sabedoria vai ao encontro daquela de Saint-Exupéry. Eu queria ser um jardineiro em meio aos legumes. O jardim da sabedoria é aceitação, simplicidade, modéstia e doçura. Fonte de vida, ele representa o amor pela doação. O Pequeno Príncipe é como a criança que beijamos antes de dormir e que resume o mundo. A sabedoria máxima do jardineiro que cuida da sua horta é saber que o menino não é senão aquele que te pega pela mão para te ensinar. Sobre as autoras. Delphine Lacroix participou de várias edições sobre Antoine de Saint-Exupéry, realizadas pela editora Gallimard, incluindo as seguintes obras: Dessin, 2006, Lettre à Nathalie Pallet, 2007, Lettre à Lanconier, 2008, Vie et destin de pilote de guerre, 2011, Entonnoir de Saint-Exupéry, Annie Engagement Singulier, Anais do Colóquio, relativo à obra Pilote de Guerre, 2013, La Belle Histoire du Petit Français, 2013, e a transcrição do manuscrito do Pequeno Príncipe, 2013. Durante 15 anos, Delphine deu a sua contribuição para a realização de eventos sobre Saint-Exupéry na França e no exterior, exposições, eventos, concursos, colóquios, entre outros, a fim de manter viva a memória do escritor, divulgar o seu pensamento e fazer com que a sua obra literária seja conhecida pelo grande público. Em 2013 e 2014, ela organizou em Nova York e em Montreal as comemorações dos 70 anos do Pequeno Príncipe na América do Norte, contando com o apoio de diversos parceiros culturais e institucionais: ONU, OIF, Morgan Library and Museum, BAM, entre outros. Elza Forte da Silva Carneiro. Cursou Direito na Universidade Federal do Paraná, é mestre em Marketing e Venda pelo Programa Conjunto das Universidades Bocconi, Milão e ESAD, em Barcelona, além de ser cozinheira profissional formada pela Escola Le Cordon Bleu de Paris. Desde pequena, gosta de se aventurar por jardins reais e imaginários, buscando suas cores, cheiros, sabores e histórias. Acredita no conhecimento da diversidade cultural como ferramenta de transformação social e atua para promover a cultura em ambientes inesperados, como um hospital de crianças. Em 2012, participou do programa Jardim dos Sonhos, que transformou a área de acolhimento externa do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba por meio da jardinagem e da colocação de esculturas interativas. Foi coordenadora editorial das revistas publicadas para os eventos da série Copa Gastronômica Gols pela Vida, projeto que tem como beneficiário o Complexo Pequeno Príncipe. Entre 2014 e 2016, esteve à frente de projetos do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba e promoveu, entre outras ações, a reestruturação de seu café, estabelecendo uma conexão direta entre o cardápio,
a cultura brasileira e paranaense e o acervo da instituição. Em 2016, foi coautora do livro A Comida de Afeto, Lembranças Embaladas para a Viagem, e que contou sobre as diferentes formas de experimentar o mundo, trazendo lembranças afetivas sobre comer e cozinhar. O livro teve toda a renda revertida ao Hospital Pequeno Príncipe. Desde então, participou de outras publicações literárias e dedica-se à consultoria e gestão de projetos em benefício do Hospital Pequeno Príncipe. Jardins Imaginários. Livro para inspirar e colorir. Segunda edição. Texto: Delphine Lacor e Elza Forte da Silva Carneiro. Ilustração: André Mendes. Coordenação geral, segunda edição. Etida Conceição Gonçalves Forte. Coordenação editorial: Thaís Mainardes. Pesquisa: Luciana Patrícia de Moraes. Tradução: Laura Solange Pereira, francês, e Marta Dias Chilen, inglês. Projeto gráfico e arte final: Delab. Revisão: Toda letra: Ana Paula Mira, português, Denis Varren, inglês, Viviane Ribeiro, francês. Impressão: Comunique Serviços Gráficos. Tiragem: 3.000 exemplares. Depósito legal junto à Biblioteca Nacional, conforme Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004. Impresso no Brasil. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada, Hospital Pequeno Príncipe. Patrocínio: Corfil, Fios e Cabos Elétricos. Fermac Cargo. Sincol. Flexoprint Labels. Credicoamo. DIL. Agroplan. Cia Petro. Razak Trading. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo.